Olá, tudo bem? Antes de mais, eu quero pedir a você que costuma assistir os vídeos deste canal, concordando ou não concordando com aquilo que eu digo, que se não subscreveu o canal, subscreva. Sempre que discordar, manifeste a sua discordância, tanto dando o dislike como os seus comentários, e se concorda, a mesma coisa, dê o seu like e deixe o seu comentário, que, como vocês já devem ter reparado, eu procuro responder a todos os comentários, sem exceção. E se você está a entrar neste canal pela primeira vez, eu convido a assistir ao vídeo até ao final e, se no fim gostar do vídeo, dê o seu like e subscreva o canal e ajude também o canal a crescer divulgando nas redes sociais. Mas vamos ao tema de hoje. O tema de hoje tem a ver, em grande medida, com um assunto que eu já tenho trazido noutros vídeos aqui e que tem a ver com a farsa que a extrema-direita bolsonarista e até, em certa medida, o centrão tenta colocar a pecha de proximidade da esquerda com o crime organizado, sendo que, tal como noutros casos, sempre que eles fazem isso, nós temos que ter muito cuidado, porque tudo indica que eles é que têm essa proximidade. Só que se no caso da esquerda não existem indícios reais dessa proximidade, no caso da extrema-direita, a proximidade é pública e notória. Por exemplo, ninguém vai negar a proximidade do Bolsonaro com as milícias, sobretudo a milícia do Rio de Janeiro, que é uma organização criminosa, como o PCC, como o Comando Vermelho, não difere em nada dessas organizações. Atua basicamente da mesma forma. Portanto, essa relação é inquestionável. E ela se torna ainda mais evidente quando, chegado ao poder, o Bolsonaro, que sempre fez a campanha em favor da liberalização das armas, teve o cuidado de que nessa lei se fosse garantido o não rastreamento nem das armas nem das munições, o que evidentemente era feito com o intuito de facilitar que essas armas chegassem ao crime organizado, porque a partir do momento que elas deixam de ser possíveis de ser rastreadas, não vai poder fazer a relação entre a origem dessas armas, quem as vendeu, para o crime organizado. Inclusivamente, houve situações que foram detectadas de assaltos simulados a vendedores de armas, porque a forma com que as armas, todo o ataque aconteceu, levantou muita suspeita à polícia e que tudo indicava de ser apenas uma tentativa de justificar o desaparecimento das armas e de inocentar as pessoas que tinham, os armeiros que vendiam essas armas. O que acontece? Quando todas essas medidas são tomadas, sempre lançando a ideia que nós estamos aqui para combater o crime organizado, quem não combate o crime organizado é a esquerda, e sempre com esse discurso, e que esse discurso acaba, pela insistência, acaba por colher, muitas pessoas acabam por ficar com essa ideia que de facto é a esquerda que é muito mole no combate ao crime organizado, e quem realmente combate o crime organizado é a extrema-direita. Mas, se vocês forem ver na prática, toda a atuação deles é no sentido de favorecer o crime organizado e não atacá-lo. E agora ficou ainda mais evidente. O que é que o governo fez para combater o crime organizado? Decidiu criar uma organização liderada de alguma forma pela Polícia Federal, que como tem que ser, porque a Polícia Federal é que tem atuação a nível nacional, é a única polícia que tem atuação a nível nacional, portanto é natural que o crime organizado, tendo atuação nacional, que a Polícia Federal estivesse à cabeça desse processo. Mas a ideia era juntar todo o conhecimento, toda uma troca de informações, inclusive da Polícia Civil, da Polícia Militar dos Estados, dos Procuradores da República dos Estaduais, da Procuradoria da República Federal, da Receita Federal, do COAF, que é extremamente importante para a detecção de transações suspeitas, como, por exemplo, resultou na Operação Carbono Oculto, que essa sim foi uma operação exitosa, que não foi preciso disparar um tiro para que pessoas
líderes de organizações criminosas fossem parar na justiça e fossem conseguidos bloqueios de bens na ordem dos bilhões de reais. E isso, ao contrário do que seria de esperar, parece que gerou um incômodo entre os governadores de extrema-direita e, inclusivamente, pessoas ligadas às polícias de alguns estados, como o estado de São Paulo, do Rio de Janeiro, criou algum incômodo. O que também é um bocado suspeito. Como é que uma operação tão exitosa como essa cria tanto incômodo dentro dos governadores? E, como eu já chamei a atenção noutros vídeos, o próprio Tarcísio, feito durante a campanha para a Prefeitura de São Paulo, foi descoberta a relação do Nunes, por exemplo, da forma com que ele apareceu dentro numa empresas de rodoviárias ligadas, que se descobriu a ligação delas com o PCC, e a atuação dele, em vez de ser de defender a investigação, não, ele foi lá gravar um vídeo enaltecendo a empresa que, como tinha ficado demonstrado, tinha relações com o crime organizado. Portanto, isto é muito mais do que um indício. E o que é que o Tarcísio de Freitas fez? Foi tentar colar a ligação do Boulos com o crime organizado. E, inclusivamente, foi condenado por isso. Não da forma que eu entendo que deveria ser, não é? Mas pronto, mas de qualquer forma a Justiça reconheceu que ele teve uma atuação que cometeu crime eleitoral, e só que, quanto a mim, não puniu da forma que deveria de ser, porque o crime, nesse caso, compensou, porque a pena foi de tal forma ridícula que, evidentemente, não desestimulou nem ele, nem outros que pensem fazer como eles, a vir a fazer o mesmo no futuro. Mas vamos, então, saber o que é que aconteceu depois disso. O governo junta pessoas realmente conhecedoras do combate ao crime organizado, reconhecidas pelo seu trabalho, como, por exemplo, é o caso do procurador Lincoln Gaquia, que, se você não sabem quem é um procurador que tem feito um trabalho extraordinário no combate ao crime organizado, tão bom que ele hoje é jurado de morte pelo PCC e é obrigado a andar por todo o lado, inclusivamente a família, com proteção policial, porque, como disse, ele está jurado de morte por organização criminosa que costuma, como já se demonstrou, cumprir aquilo que promete fazer. E, portanto, esse foi um dos colaboradores nesse projeto, que era um projeto que tem tudo para dar certo, tem tudo para funcionar, porque não isola ninguém, tenta usar toda a inteligência que existe a nível nacional para fazer um combate efetivo ao crime organizado. Muito bem, o que é que começou por fazer o Hugo Mota? Pegou nesse projeto e, em vez de entregar na mão para ser relatado por alguém com ligação ao governo, porque afinal o projeto era do governo, não, entrega na mão do Derrite, que tem um projeto próprio, que vai no caminho contrário, como eu vou demonstrar aqui neste vídeo, contrário ao objetivo do governo. Ele quer pegar nesse projeto e transformá-lo num projeto que favoreça o crime organizado, que ele apresenta como sendo ele a fazer o ataque efetivo, mas, como nós vamos ver, na verdade o que ele faz é criar as condições para o fortalecimento do crime organizado. Repare, à medida que o governo tem todo esse cuidado de ligar todas essas organizações para num objetivo único de combate ao crime organizado, o Derrite faz precisamente o contrário. Diz que, a partir de agora, no projeto dele, a única autoridade que terá que combater o crime organizado é a Polícia Civil estaduais. Ou seja, como a Polícia Civil é da atuação dos Estados, ele trata o crime organizado como estando restrito aos Estados, não seja algo que funcione a nível nacional. E nós sabemos que vários casos têm surgido ao longo do tempo
da proximidade de algumas pessoas ligadas às polícias, tanto civil como militar, ao próprio crime organizado, com muitos policiais, inclusivamente, já tendo sido presos por esse tipo de ligações. Inclusivamente, há pessoas que aparecem, continuam a aparecer como autoridades que combatem o crime organizado, que já se descobriu que, em algum momento do passado, e se calhar ainda hoje, não são assim tão mal queridos pelo crime organizado. Muito pelo contrário, têm uma proximidade bastante considerável com o próprio crime organizado. Ora bem, então, ele retira a Polícia Federal, que tem toda a expertise do combate ao crime organizado e tem uma atuação nacional, ele tira desse processo. Eu pergunto, quem é que se beneficia disso, se não o crime organizado? Mas ele tira os procuradores, inclusivamente os procuradores do Estado. E no caso de a Polícia Federal poder intervir, será apenas a pedido dos governadores de Estado. Veja um absurdo. A Polícia Federal, em certa medida, deixaria praticamente de ter razão de existir. Porque se uma das principais funções da Polícia Federal, que é o combate em organizações que têm atuação nacional, deixa de existir, qual passaria a ser o papel da Polícia Federal? E mais, quando o governador fosse pedir apoio à Polícia Federal, que tipo de apoio a Polícia Federal ia poder prestar, sendo que durante todo o processo ela esteve à margem da investigação, esteve impedida de investigar. Vai passar a investigar a partir do momento que seja feito o pedido? Isso não faz nenhum sentido. E não faz nenhum sentido, não é por burrice. Porque a pessoa pode dizer, pronto, o Derrite é burro. Como é que ele não vê que isso favorece? Eu não acredito que seja burrice. Eu estou convencido que é intencional, da mesma história, da mesma forma que as armas. A tiragem dos rastreios das armas não era uma coisa inocente. Quando o Bolsonaro tira a possibilidade de ser rastreada as armas e as munições, não tirou isso para favorecer o combate ao crime organizado, muito pelo contrário, foi para baixar os preços das armas para o crime organizado. Então aparece como uma medida, no caso do Bolsonaro das armas, que é para a defesa do Estado, para que não apareça nenhum potencial ditador, sendo que ele era o próprio ditador, era ele que pretendia dar um golpe, como ele próprio agora reconhece que de facto tentou dar um golpe e que acabou por desistir a meio do processo. Na verdade ele desistiu porque não teve apoio, não porque ele quisesse desistir. O objetivo dele era levar até ao fim. Mas isso é outra história. Então reparem, o Derrite basicamente pegou nesse projeto do governo e jogou no caixote do lixo e botou o dele. E para não ficar evidente que foi isso que se tratou, ele basicamente pegou no texto que foi apresentado pelo governo e inverteu. Aonde aparecia a Polícia Federal como o órgão que queria, digamos assim, liderar de alguma forma esse processo, embora aqui o liderar não pode ser levado totalmente em conta, porque a ideia era criar uma espécie de um comitê de combate ao crime organizado em que se junta todas essas expertises, colaborando entre si com as informações do combate ao crime organizado. O Derrite o que é que faz? Ele pega, coloca a Polícia Civil como sendo a única responsável na investigação do crime organizado e qualquer atuação da Polícia Federal, do Ministério Público, da procuradores públicos dos Estados, teria que ser sempre a pedido do governador. Quase que num processo de intervenção nos Estados, que é uma coisa que os governadores não gostam de fazer. Ora, o que é que vai resultar disso? Vai resultar um efetivo combate ao crime organizado? Não, só vai fortalecer. Chega a dar a impressão de que quem redigiu essa proposta que está na mão do Derrite foi o próprio crime organizado, de tão evidente que é que o objetivo dessa proposta é favorecer o crime organizado. É preciso que as pessoas não só tomem consciência disso, como divulguem essa ideia para se conseguir fazer aquilo que já se conseguiu fazer noutros casos,
que é desmascarar esse tipo de situações, de forma a levar os deputados a não ter o descaramento de aprovar uma proposta como essa, de fazer com que os deputados vá no caminho daquilo que estava sendo proposto pelo governo, que é criar uma organização nacional que junta todas as expertises federais e estaduais no sentido de fazer um combate efetivo, como, por exemplo, na Operação Carbono Oculta, que não tem como contestar que essa foi um êxito. Quem é que vai contestar que uma operação que conseguiu atacar a cúpula do crime organizado e conseguiu bloquear bilhões de reais sem necessidade de disparar um único tiro? As pessoas foram presas, pessoas da cúpula. E reparem, eu já chamei a atenção disso num vídeo anterior. Reparem que sempre que se fala no uso da inteligência para atacar a cúpula, esse pessoal dessa extrema-direita, o Derrite incluído, o Tarcísio, os governadores, ignoram isto de uma forma que a impressão que dá é que eles querem usar, digamos assim, a tropa do crime organizado, que está localizado sobretudo nas comunidades mais carentes, para fazer todo aquele teatro como foi feito no Rio de Janeiro, para parecer que está-se a fazer um combate efetivo ao crime organizado, sendo que eles estão a combater apenas os soldados que estão nessas comunidades, que são apresentados como líderes de facção, e quando a gente vê essas pessoas serem presas, todo o aspecto que elas têm é que são tão ferradas, digamos assim, quanto todo o resto das pessoas que vivem nessas comunidades. Ninguém vai olhar para aquelas pessoas e ver nela um líder, seja do que for. Pelo contrário, na Operação Carbono Oculto, via-se que eram pessoas que viviam em condomínios de luxo, que tinham carros de luxo, que tinham aviões privados, ou seja, que se beneficiavam efetivamente dos bilhões que são movimentados pelo crime organizado. Alguém vai achar que esses os líderes eram aqueles da comunidade e não esses? E agora reparem, porquê que a Polícia Civil, a Polícia Militar dos Estados, nunca fez nenhum combate que visasse o topo, o escalão, os líderes das organizações criminosas? Porque, de alguma forma, eles vão de ter uma relação próxima com eles. E não é por acaso que o Estado do Rio de Janeiro e de Bahia, entre outros, que são estados onde a violência da polícia sobre as comunidades e onde está o crime organizado é mais forte, e o crime organizado não só não desapareceu nesses estados, como tem vindo sendo fortalecido. Porquê? Porque não se combate o crime organizado aonde se deve combater, que é lá em cima, como defende, por exemplo, o procurador Lincoln Gaquia, que é um expert nesse assunto. É uma pessoa que conhece profundamente o assunto, como disse, conhecedor, e que faz um combate tão efetivo ao ponto de ser jurado de morte pelo crime organizado, no caso pelo PCC. Isto, se alguma dúvida poderia existir ainda na sua cabeça da religação da extrema-direita com o crime organizado, e inclusivamente de alas significativas do Centrão, não há mais como contestar. É evidente que muitas daquelas pessoas que lá estão são braços políticos do crime organizado. O Derrite, por exemplo, eu não consigo ver nele uma pessoa com um grau de incapacidade intelectual tão grande, porque reparem, até uma criança é fácil explicar que a forma correta de combater o crime organizado é essa, de usar todas as expertises para atacar o topo das organizações. Até uma criança é fácil de explicar isso. A qualquer criança é fácil de demonstrar que isolar todo o conhecimento nacional, isolar, por exemplo, o COAF, como detectar as transações financeiras que visam a lavagem de dinheiro, onde os líderes das facções estão de facto ligadas. Afastar o COAF desse processo não faz nenhum sentido. Afastar o Ministério Público, afastar a Receita Federal,
todas essas organizações que têm informação fundamental seriam afastadas para atribuir essa função meramente à Polícia Civil. Basicamente o que ia acontecer, isso ia acontecer necessariamente, e eles iam continuar a dizer que a culpa era federal, sendo que eles estariam a afastar o Estado desse combate ao crime organizado, mas eles iam continuar, sempre que o crime organizado se fortalecesse, e evidentemente que eles iam se fortalecer como nunca, com essa lei feita, que parece redigida pelo próprio crime organizado, isso ia favorecer de tal forma o crescimento do crime organizado, mas o que eles iam dizer? A culpa é do federal. Porque eles nunca assumem a culpa, porque é assim que atua essa gente. Essa gente fala, tem um discurso e faz outra coisa completamente diferente. Eles dizem que aquilo que defendem visa um ataque efetivo ao crime organizado, quando depois a gente vai esmiuçar e descobre que não. O objetivo daquilo é favorecer o crime organizado. É preciso que as pessoas tenham consciência disso. É preciso que as pessoas tenham consciência ao ponto de dizer: eu não vou votar ninguém ligado ao bolsonarismo ou ao centrão, porque corro o risco de estar a colocar no Parlamento braços políticos do crime organizado. Existe um risco efetivo de você, ao votar em alguém ligado ao centrão e ligado ao bolsonarismo, de colocar pessoas com ligação ao crime organizado. Em relação ao bolsonarismo, a garantia, eu estou convencido que se não é de 100%, anda próxima disso. Em relação ao centrão, eu estou convencido que é capaz de já ter atingido mais de 50%. Então, o risco é demasiado grande. O risco de continuar a colocar essa gente lá é demasiado grande para você continuar a votar em pessoas ligadas ao centrão. Além do óbvio, como eu já tenho chamado a atenção noutros vídeos, não faz nenhum sentido as pessoas quererem o Lula como presidente e colocar dificuldades ao próprio governo dele, ao próprio cumprimento das suas políticas, do seu programa, colocando um Senado e uma Câmara de Deputados maioritariamente contrários ao governo. Isso não faz nenhum sentido. É a mesma coisa que, sei lá, a pessoa... O caso da questão do suposto combate ao crime organizado. Ao mesmo tempo que se passa a ideia de se está a querer combater o crime organizado, o que é que se faz? Se vota leis que favorecem o crime organizado. É preciso fazer, em relação a isto, um combate tão efetivo quanto aquele que fez regredir leis que visavam proteger os deputados de forma de que eles poderiam passar a cometer qualquer tipo de crimes que jamais seriam sequer investigados por ele. A população teve uma atuação efetiva e derrubou esse processo. É preciso, em relação a essa proposta do Derrite, fazer a mesma coisa. É preciso se retomar a proposta do governo, porque na prática a proposta do governo não existe mais, ela foi jogada fora, e isso não é admissível. É preciso que o governo reapresente a sua proposta e apresente uma proposta de um relator para a sua proposta, porque a proposta do governo deixou de existir. O que existe agora é a proposta do Derrite, cujo objetivo não é combater o crime organizado, cujo objetivo é fortalecer o crime organizado. Eu disso não tenho a menor dúvida. Ficam por aqui. Penso que consegui transmitir a ideia fundamental. Se você gostou daquilo que ouviu, dê o seu like. Se não gostou, dislike. E não deixe de deixar o seu comentário. Para mim é extremamente importante saber como a mensagem está chegando às pessoas. E a forma mais efetiva disso acontecer é através do comentário que essas pessoas dizem. Como é que elas veem essas questões. E, como faço sempre, irei responder a todas as mensagens, pelo menos enquanto isso for possível, e eu espero que o canal cresça tanto ao ponto de, a partir de determinada altura, eu não conseguir mais responder a todas as mensagens da forma que eu faço, personalizada, respondendo a cada uma, mas, eventualmente, através de vídeos em que eu dou uma resposta
global a todas as pessoas os questionamentos são semelhantes. Ficam por aqui, fiquem bem, vemos no próximo vídeo.